Saudações, pessoal, dando continuidade à nossa aula de radioatividade, vem agora a terceira parte. Vamos falar das séries ou famílias radioativas. Olha que coisa interessante. Os elementos radioativos naturais que existem no nosso planeta, os naturais, eles são derivados de apenas três elementos radioativos: tório 232, urânio 238 e urânio 235. Esses três núcleos dão origem a todos os outros elementos radioativos naturais que a gente conhece, através de uma série ou de uma família radioativa. O que é uma série? O que é uma família radioativa? Uma série é nada mais nada menos do que um conjunto de átomos radioativos que se relacionam entre si através de sucessivas desintegrações. Uma sucessão de desintegrações que se sucedem sucessivamente sem cessar, até cessar num núcleo estável que não emite mais radiação. Genericamente, vamos imaginar assim, que uma família ou uma série radioativa começa num elemento genérico qualquer A, qualquer aqui, que eu vou chamar de núcleo pai ou elemento pai. Esse núcleo pai, ele ejeta alfa. Ao ejetar radiação alfa, ele vai se transformar em outro nuclídeo, B qualquer, que ainda é radioativo. Por ser radioativo, vai ejetar normalmente beta, não se preocupe com relação a essa subpartícula. A instável, ejetou beta. Formou B. B instável, ejetou partículas, formou C. C instável, ejetou partículas, formou D. Instável, ejetou partícula, formou E. Se E for um elemento estável, que não emite mais radiação, a série para ali. E esses demais elementos da série são chamados núcleos filhos ou elementos filhos. Ok? Eles se relacionam entre si através de sucessivas desintegrações. A, por ser instável, ejetou uma radiação alfa, se tornou B. B ainda instável, provavelmente beta se tornou C. Instável, ejetou alfa ou beta, se tornou D. Instável, ejetou alfa ou beta, se tornou E. Só para em E quando for um elemento um elemento estável. Acabou a família radioativa ali. Enquanto não chegar no elemento estável, continua essa sucessão de transformações, de transmutações de um elemento radioativo em outro. O elemento que encabeça a sequência, a série, a família, é chamado elemento pai ou núcleo pai. E normalmente, o elemento pai, ele dá nome à série. A série do tório 232, porque o tório é o elemento pai. A série do urânio 235, porque o urânio 235 é o elemento pai. A série do urânio 238, porque o elemento pai é o urânio 238. Vou mostrar para vocês cada uma dessas séries. Não de maneira completa. O núcleo pai, até onde ela vai parar, e como descobrir se um elemento faz parte daquela série. Olha como é fácil, olha a mágica. Feito a mágica, pessoal, vamos para as duas primeiras séries naturais. A primeira que eu escolhi, a do urânio 238. Ou seja, quando eu digo que ela é do urânio 238, é porque o núcleo pai, o elemento que encabeça a série, é o urânio de massa 238. Número atômico 92. Elemento radioativo. Esse seria o núcleo pai. Vai emitir suas radiações tentando se estabilizar e nessa sequência, nessa sucessão de emissão, tentando se estabilizar, ele vai se transformar numa sequência, um conjunto de átomos que se relacionam entre si, através de sucessivas desintegrações. E só vai parar quando chegar no chumbo de número atômico 82, massa 206. Esse aqui
seria um núcleo estável. Mas antes de chegar no chumbo 206, tem uma sucessão de elementos radioativos aqui no caminho, que são núcleos filhos. Essa é chamada série do urânio 238, porque quem encabeça, quem começa a série é o urânio 238. Mas como descobrir se um elemento faz parte dessa família? É muito fácil. É impossível você memorizar os elementos que constituem uma série radioativa. Não é nosso objetivo. Mas tem dicas que ajudam você a saber se tal elemento radioativo faz parte de uma família. Olha só essa informação, fixa bem. Os elementos dessa série, dessa família radioativa, apresentam massa atômica, número de massa, com essa relação, ó. 4N mais 2. N é um número inteiro. Então, 4N mais 2 é uma relação em que a massa de todos os participantes dessa família apresenta. Isso significa dizer o seguinte: se você pegar a massa atômica de qualquer um dos elementos, massa atômica, e dividir por 4, o resto vai ser 2. Então, todo elemento radioativo que você fizer uma divisão por 4, der resto 2, ele faz parte dessa família aqui. Só para provar, vamos testar com o urânio e com o chumbo 206. Ó, se eu pegar aqui 238 e for dividir por 4, 20 por 4 dá aproximadamente 5. 4 vezes 5, 20. Para 23, 3. A 2 para 2, nada. Baixa o 8 aqui, ó. 38 por 4 dá um 9. 4 vezes 9, 36. Para 38, 2. Ó, parei aqui. Olha esse resto. 2. Sinal que faz parte da família do urânio 238. Se eu testasse com o chumbo 206, ó, 206 divide por 4. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. 2 para 2, nada. Baixa 6. 6 por 4 dá aproximadamente 1. 1 vezes 4 é 4. Para 6, 2. Todo elemento radioativo que você dividir por 4 der um resto igual a 2, ele faz parte da família do urânio 238, que é o elemento pai. O interessante é que o elemento pai de qualquer uma dessas séries vai chegar um momento no nosso planeta onde eles vão se extinguir, ele vai deixar de existir, porque ele está se transformando em elementos mais estáveis. O interessante é que todos os outros demais elementos da sequência, eles vão permanecer em equilíbrio no ambiente. Sua quantidade nem vai aumentar, nem vai diminuir, porque a partir do momento que o urânio der origem ao primeiro nuclídeo, a concentração desse nuclídeo cresce. Mas quando gerar o terceiro nuclídeo, a concentração dele cai. A urânio novamente decai, forma ele. Então, existe uma concentração praticamente constante dos demais nuclídeos. É como se fosse um equilíbrio radioativo que vai existir. Mas vai chegar o momento onde o núcleo pai vai deixar de existir e assim sucessivamente eles vão também desaparecendo e só vai restar o núcleo estável, no caso dessa família, o chumbo 206. Beleza? Uma segunda família radioativa, a série do urânio 235. Antigamente conhecida como série do actínio. Por que era chamada série do actínio? Porque se pensava que o núcleo pai dessa família era o actínio. O que depois foi descoberto que ele era apenas o quarto elemento na sequência. Ele não era o cabeça. O cabeça da sequência era o urânio 235. Então ela começava no urânio 235, número atômico 92, o nosso núcleo pai, elemento pai, começava a se transformar em outros nuclídeos radioativos até chegar no final, no chumbo de número atômico 82, massa 207, que seria um elemento estável, parava aqui. Os elementos que fazem parte dessa família radioativa aqui apresentam uma relação de massa do tipo 4N mais 3.
O que significa que, para eu descobrir se o elemento faz parte dessa família, eu pego a massa atômica do elemento, faço uma divisão por 4 e o resto, ó, tem que dar 3. Então, se tem uma prova elementos radioativos e se pede para que você descubra de que família radioativa natural ele faz parte, divida por 4. Se der resto 2, família do urânio 238. Se der resto 3, família do urânio 235. Ou, se seu livro for antigo, série do actínio. Uma prova disso aqui, deixa eu pegar aqui o chumbo 207. 207. Dividiu por 4, 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada, 2 para 2, nada. Baixa 7. 7 por 4, aproximadamente 1. 1 vezes 4 é 4, para 7, 3. Olha o resto. Dividiu por 4. Deu resto 3. Faz parte dos elementos da família do urânio 235. Então, vamos agora para a última família, a do tório. Olha a mágica. Feito a mágica, terceira família radioativa natural, família do tório 232. Como o nome já diz tudo, se é a família do tório, quem encabeça a série é o tório. Começamos com o tório 232, número atômico 90, como nosso núcleo pai, ou elemento pai, elemento radioativo, espontaneamente vai tentar se estabilizar. Na tentativa de se estabilizar, ele emite uma radiação alfa, se transformando em outro nuclídeo, que ainda é radioativo, que vai emitir mais partículas, se transformando em outro nuclídeo. E assim vai. Essa sucessão de emissões que se sucedem sucessivamente, até chegar no chumbo 208, que é o núcleo estável, é a sequência da família do tório. Aqui tem N elementos radioativos aqui no meio. Como é que eu vou descobrir que faz parte da família do tório 232? Fácil. Os elementos que fazem parte dessa família do tório 232 apresentam uma relação de massa que corresponde a 4N. Significa dizer que se você pegar a massa de qualquer um desses elementos e dividir por 4, o resto é 0. Pegou o nuclídeo radioativo, fez a divisão por 4, deu o resto 0, família do tório. Então vamos lá, só para provar aqui, ó. Se eu pegar 208 do chumbo e dividir por 4, 20 por 4 dá 5, 4 vezes 5, 20 para 20, nada, a 2 para 2, nada. Baixa 8, 8 por 4, 2, 2 vezes 4, 8 para 8, nada. Olha o resto. Deu o resto 0, família do tório. Deu o resto 3, família do urânio 235. Deu o resto 2, família do urânio 238. Essas 3 famílias, essas 3 séries naturais dão origem a todos os outros nuclídeos, elementos radioativos, isótopos radioativos que nós conhecemos. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho de fissão e fusão nuclear. Olha a mágica. Feita a mágica, pessoal, vamos falar agora de fissão nuclear. Como o próprio nome diz, fissão, de fissura, de fissionar. Na fissão nuclear, nós vamos quebrar um núcleo instável, um núcleo radioativo instável e pesado, bombardeando nesse núcleo nêutrons, mas não qualquer nêutrons, nêutrons com velocidade moderada. Porque se a velocidade falta demais, atravessa o núcleo sem quebrar. Então, o que é a fissão? Fissão consiste em quebrar um núcleo instável e pesado, bombardeando com nêutrons, com o objetivo de obter núcleos médios, menores, 2 núcleos, liberar de 2 a 3 nêutrons e grande quantidade de energia. Essa fissão nuclear, essa transmutação, o homem domina isso daí. Tanto é que nós fazemos as usinas termonucleares funcionar graças à fissão nuclear controlada. Submarinos nucleares, navios nucleares funcionam graças à fissão nuclear controlada. Diferentemente da fusão, que é a união de átomos menores,
a qual o homem ainda não domina o seu controle. Mas a fissão nós já dominamos. Então, o que é fissionar? É você bombardear um núcleo grande, instável, pesado e instável, com nêutrons com velocidade moderada, com o objetivo de quebrar esse núcleo em dois núcleos médios, liberando de 2 a 3 nêutrons e produzindo grande quantidade de energia. De maneira esquemática, seria o seguinte: é como se eu tivesse um núcleo grande, com prótons e nêutrons no seu interior, vamos supor aqui genericamente qualquer, e tentar bombardear esse núcleo grande com um nêutron. Olha o nêutron aqui como vai ser representado. Nzinho, N minúsculo, massa 1, carga 0. Com uma velocidade moderada, quando ele atingir esse núcleo, ele promove a partição desse núcleo em dois núcleos médios de outros elementos químicos, que praticamente a massa somada se equivale a essa daqui. Não quer dizer que vai partir exatamente no meio. Não tem como você controlar isso. É aleatório. Mas você vai produzir dois núcleos médios, ejetar de 2 ou 3 nêutrons e liberar grande quantidade de energia, que nós aproveitamos para fazer a usina termonuclear funcionar, para fazer o submarino nuclear funcionar e, se for de maneira descontrolada numa reação em cadeia, é o que promove a destruição causada pela bomba atômica de fissão. Temos aqui dois exemplos de fissão do urânio, 235. Por que o 235? Porque o 238 não é fissionável. Quando ele é bombardeado por nêutrons, ele absorve o nêutron. Ele não quebra. Ele absorve o nêutron e dá origem a outro elemento radioativo, se eu não me engano, o netúnio. Então, o 238 não dá para fissionar. Vamos fissionar o 235. Olha, o 235 está sendo atacado por quem? Por nêutrons. Deu origem nessa primeira transmutação, nessa primeira fissão, xenônio 140 e estrôncio 94. Liberou 2 nêutrons e energia. Fissão nuclear. Bombardeei um núcleo grande, pesado e instável com nêutrons, obtive 2 núcleos médios, liberei 2 nêutrons e grande quantidade de energia, de acordo com a definição. De novo, núcleo grande e instável, urânio 235, bombardeado por um projétil, um nêutron, se quebrou em núcleos médios, bário e criptônio. Liberou 3 nêutrons e grande quantidade de energia. Beleza? Então, fissão nuclear, fissionar, fissão, quebra, consiste em quebrar um núcleo instável e pesado, bombardeando com nêutrons moderados, com velocidade moderada. Vai ocorrer a partição desse núcleo em núcleos médios, liberando de 2 a 3 nêutrons e grande quantidade de energia. Vamos comparar com a fusão nuclear? Olha a mágica. Feito a mágica, pessoal, agora vamos falar da fusão nuclear. Fusão lembra de união. Você escuta muito falar, houve a fusão da empresa X com a empresa Y, ou seja, elas se uniram no mercado. Então, fusão é união, diferente de fissão, que é quebra. Na fusão nuclear, consiste em você unir núcleos, 2 núcleos ou mais, núcleos leves de átomos pequenos, para formar apenas um núcleo e liberar grande quantidade de energia, uma quantidade colossal, uma quantidade gigantesca de energia, maior do que na fissão nuclear. A quantidade de energia gerada na fusão é muito superior à energia liberada na fissão nuclear. Vamos comparar bem isso quando a gente comparar a bomba atômica de fissão nuclear e a bomba de hidrogênio, que é uma bomba de fusão nuclear. É coisa descomunal a diferença da energia gerada. Então se liga, fusão. Eu vou unir 2 ou mais núcleos leves para formar um núcleo só e vou liberar grande quantidade de energia. Aqui eu tenho alguns exemplos. Ó, prótio é o hidrogênio de massa 2, é leve. Trítio, hidrogênio de massa 3, isótopo leve. Se uniram,
Formou hélio de massa 4, um único núcleo. Liberou um nêutron e libera grande quantidade de energia. Essa próxima aqui, deutério, uniu a um próton, formou um hélio de massa 3, ó, núcleos menores se unem e formam um núcleo. E libera grande quantidade de energia. Olha aqui, ó, trítio se uniu, hélio de massa 3 se uniu a hélio de massa 3, núcleo mais leve, formou um núcleo mais pesado, hélio de massa 4, liberou 2 prótios, que é o hidrogênio de massa 1, e grande quantidade de energia. Uma coisa importante lembrar é que a fusão nuclear, apesar de liberar grande quantidade de energia, para elas começarem, a gente necessita também de altas temperaturas. Temperaturas que nunca tinham sido vistas no planeta Terra antes desse tipo de transmutação ter sido criada. Ó, essas daqui, para ocorrerem, necessitam da ordem de 1 milhão de graus Celsius para acontecer. É o que, por exemplo, algumas estrelas como o Sol faz para nos aquecer aqui no planeta. Lá no Sol, provavelmente de maneira global, acontece essa fusão aqui, ó. Como se fosse 4 átomos de próton se unem para formar átomo de hélio e liberar 2 partículas betas positivas. Ó, o beta positivo é o pósitron, é a antimatéria. E liberar grande quantidade de energia. Só que essa daqui que ocorre lá no Sol, ela necessita de muito mais energia, temperatura para começar, do que essas daqui. Essa daqui só acontece na ordem, ó, de 100 milhões de graus Celsius para ela acontecer. É o que o Sol faz. Na sua cromosfera do Sol é rica em hidrogênio. Então, lá no Sol, a temperatura é elevada, ocorre a união de, em média, isso aqui é uma equação global, 4 átomos de hidrogênio, próton, para a formação de um mol de hélio, ejetar, liberar 2 pósitrons, que é a antimatéria beta positiva, e grande quantidade de energia. É basicamente o princípio do funcionamento da bomba de hidrogênio, bomba de fusão nuclear. Mas como conseguir na Terra 100 milhões de graus para poder detonar a fusão nuclear, a bomba de fusão? Que a bomba de fusão nuclear, a bomba de hidrogênio, na realidade, ela possui outras bombas nucleares de fissão nuclear, juntas, que vão explodir, gerar a temperatura necessária de 100 milhões de graus, para poder começar a fusão nuclear e liberar, ó, uma quantidade ainda mais devastadora de temperatura, destruição total. Vamos falar agora um pouquinho de reação em cadeia. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, vamos falar agora de reação em cadeia. O que seria essa reação em cadeia? A reação em cadeia é uma sucessão de fissões nucleares que vão acontecer sucessivamente até todo o material ser consumido. Para garantir a existência de uma reação em cadeia, nós precisamos ter a massa crítica do material fissionável. O que seria essa massa crítica? A menor quantidade, a menor massa desse material fissionável que pode garantir essa sequência de reações, que pode garantir essa reação em cadeia. Se chama massa crítica. Se você tiver menos do que a massa crítica, você não consegue promover uma reação em cadeia. Você tem que ter o mínimo necessário de massa do material fissionável para que a reação em cadeia comece. Beleza? Ó, numa usina termonuclear ou num submarino nuclear, se tem o combustível nuclear na quantidade necessária para promover a reação em cadeia que vai gerar energia para fazer aquela máquina, aquele equipamento funcionar. Uma reação em cadeia controlada. A bomba de fissão nuclear é, na realidade, uma reação em cadeia, só que sem controle. Para quê? Para que haja destruição apenas. Já na usina termonuclear, ninguém quer destruição. Quer usar a energia gerada
na fissão controlada dessa reação em cadeia para fazer aquela usina funcionar e gerar eletricidade. Veja bem um esquema básico do que seria uma reação em cadeia. Vamos supor que eu tenho aqui uma amostra de urânio 235, que é urânio fissionável. A amostra mínima necessária não quer dizer que sejam só 6 átomos de urânio. É só uma suposição. A amostra mínima necessária tem milhões e milhões de átomos de urânio ali. Para promover a fissão nuclear, lembra, os nêutrons que vão se chocar com esses átomos de urânio, eles têm que se chocar com esses urânios de maneira moderada, não acelerar demais. Então lá na usina termonuclear, ou no submarino nuclear, o combustível nuclear com urânio, ele está normalmente misturado com água pesada ou com grafita, porque são moderadores de nêutrons. Então o nêutron vai atingir um átomo de urânio desse, ele vai rachar em 2 átomos médios, de maneira aleatória, pode ser xenônio, criptônio, não interessa, e vai ejetar de 2 ou até 3 nêutrons, vamos fazer assim, 2 nêutrons. Esses próximos nêutrons que foram ejetados da fissão aqui, vão atingir outros átomos de urânio que ainda não foram atingidos, e eles vão rachar novamente, produzindo 2 núcleos médios de maneira aleatória, lantânio, xenônio, estrôncio, criptônio. Isso é aleatório. E liberando de 2 ou até 3 nêutrons que vão atacar outros átomos de urânio que ainda não foram atacados, e esses vão fissionar e vão liberar átomos médios, e assim vai, que vão liberar de 2 a 3 nêutrons, que vão atingir outros átomos de urânio que ainda não foram atingidos, e assim sucessivamente. E isso é que se chama reação em cadeia, essa sucessão de fissão que se sucede sucessivamente e sem cessar, até acabar com tudo. É chamada reação em cadeia. Na usina termonuclear ou no submarino nuclear, isso é feito de maneira controlada. Na bomba atômica, a bomba de fissão, essa reação em cadeia aqui é feita de maneira descontrolada apenas para fazer destruição. Beleza? Vou mostrar mais ou menos como é que a bomba atômica funciona. Não tente fazer isso em casa, viu, pessoal? Feito a mágica, pessoal, está aqui o nosso esquema de bomba atômica. Como eu falei, não tentem fazer isso em casa, isso é muito perigoso. Deixa lá para Kim Jong-un, certo? Olha só, o esquema da nossa bomba é o seguinte. Um míssil tradicional, onde na ogiva é colocado a bomba atômica de fissão. Para entendermos essa divisão aqui, eu vou dar um zoom. Ó, dando zoom, vamos imaginar isso aqui. Lembra de massa crítica, que é a massa mínima necessária para garantir uma reação em cadeia. Na construção de uma bomba atômica, eu preciso ter uma massa crítica, ou de urânio ou de plutônio, para garantir a reação em cadeia de destruição. Só que o seguinte, eu não posso ter essa massa crítica toda junta ali, que qualquer acidente pode detonar aquela bomba. Então o que eles fazem? Eles fracionam essa massa crítica em massas menores. Olha no esquema aqui. Aqui no centro, eu coloquei uma região C. Essa região C é nossa fonte de nêutrons, que são os nêutrons que vão fissionar o urânio ou o plutônio. E a massa crítica ela foi dividida em massas subcríticas, em massas menores, colocadas em volta de C. Aqui é B, ó. B, 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 B e B. Aqui, ó, é a massa subcrítica de, por exemplo, urânio 235 ou plutônio. Porque se eu juntar todas essas massas subcríticas, vira uma massa crítica. Eu tenho uma massa que pode gerar uma reação descontrolada. Então, por questão de segurança, elas são fracionadas em porções menores, para que a massa seja subcrítica. Em volta dessas massas subcríticas, eu tenho aqui, ó, simbolizado no desenho
por A e A. Essa região A nada mais é do que bombas tradicionais de TNT, trinitrotolueno. Uma bomba tradicional, um míssil tradicional. Como é que isso vai funcionar? Uma bomba atômica dessa de fissão, normalmente ela é lançada a 1000 metros de altura. E ela é detonada à distância. Na detonação, são essas bombas de TNT que explodem. Quando essas bombas de TNT explodirem, elas vão lançar as massas subcríticas de urânio ou de plutônio em cima da fonte de nêutrons. Quando essas massas subcríticas são lançadas em cima da fonte de nêutrons, elas se tornam uma massa crítica. Aí a reação em cadeia começa. Frações de segundo depois dessa detonação aí, essa coisa colossal vai gerar ondas ultravioletas, raio-x e outras partículas que provavelmente vai cegar a retina de quem estiver lá olhando para essa explosão. Vão ficar todo mundo cego. Frações de segundo depois, isso aqui já se tornou uma bola de fogo que quando atingir o solo vai promover deslocamento de ar como se fosse um furacão de 200 a 400 km por hora. 2 minutos depois da explosão dessa, tá aquele cogumelo bem conhecido que vai atingir a estratosfera, basicamente, e com a ação dos ventos vai contaminar não só aquele local da explosão, mas muitos locais no nosso planeta. Essa é a bomba de fissão, cuja potência dela é medida em quiloton. 1 quiloton são 1000 toneladas de TNT, certo? 1000 toneladas de TNT, é 1 quiloton. E a bomba de hidrogênio é medida em megatons, muito mais potente do que essa daqui. Você tem ideia da potência da bomba de hidrogênio? Só para ter ideia mais ou menos no esquema da bomba de hidrogênio. Vamos fazer de conta. Isso aqui é a nossa bomba de hidrogênio. Na bomba de hidrogênio tem uma fonte de hidreto de lítio. Hidreto de lítio é a fonte que vai gerar os isótopos de hidrogênio necessários para a gente causar a fusão. Só que para uma bomba de hidrogênio dessa daqui explodir, eu tenho que ter 1 milhão de graus. Nessa faixa de 100 milhões de graus, como o Sol faz. Para eu atingir essa temperatura de 100 milhões, eu tenho que ter várias bombas dessas daqui, ó, de fissão. Porque só com várias bombas dessas de fissão, faz de conta que esse desenho aqui, pessoal, ó, são as bombas de fissão nuclear, várias bombas dessas de fissão vão ser detonadas